O STJ julgou um tema repetitivo que tem muita aplicação em processos que tramitam na Justiça Federal, que diz respeito ao PERSE e especificamente sobre a necessidade ou não de a empresa estar cadastrada no Cadastur e também se é possível ou não a aplicação dos benefícios conjuntamente aos benefícios do Simples Nacional. E o PERSE, se você ainda não conhece do que se trata, é um programa emergencial de retomada do setor de eventos e foi criado pela Lei 14.148 de 2021 e se destina a ajudar que empresas do setor de eventos sobrevivessem ao período mais crítico da pandemia do Covid-19. Então, vieram aqui alguns benefícios fiscais que incluem aplicação de alíquota zero para IRPJ, CSLL, e para as contribuições ao PIS e COFINS. E há essa discussão se, no caso das empresas que se destinam à prestação de serviços turísticos, se elas precisam ou não de estar previamente cadastradas no Cadastro, previamente à edição da norma, certo? Isso porque o objetivo aqui da norma, inclusive, não é propriamente o de abranger todas as empresas que prestam serviços que estão relacionadas ao turismo, né? Então, por exemplo, aqui não consta no rol ou de empresas de alimentação, né, de restaurantes, mas restaurantes eles podem também estar trabalhando com turismo, mas não necessariamente. E foi justamente em cima de bares e restaurantes que ficou essa discussão se eles se enquadrariam ou não na prestação de serviços turísticos quando, por exemplo, eles têm o CNAE, que se enquadra como uma empresa de serviço turístico, porque a norma aqui, a lei, disse que o ato do Ministério da Economia indicaria quais são os CNAEs que se enquadram como esses serviços aqui, que estão entre os listados para o benefício. Então, em tese, era possível que, por exemplo, um bar, um restaurante tenha um CNAE que se enquadraria como prestação de serviço turístico, mas ainda assim ele não tivesse o cadastro prévio no Cadastro. E acontece que no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4, fala expressamente na necessidade de aplicação aqui do artigo 21 da Lei 11.771 de 2008, que trata sobre as empresas que prestam serviços turísticos, né? E aí o artigo 21 ele traz a lista de que estabelecimentos são esses e no artigo 22 aí consta expressamente a necessidade de cadastro no Ministério do Turismo, ou seja, de estar registrado no Cadastro. Então, diante dessas normas, o STJ diz que sim, é obrigatório esse cadastro, inclusive porque se trata de um benefício fiscal e o CTN ele dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenções. E nesse caso aqui, não é propriamente uma isenção, num sentido mais estrito da norma, porque é um caso de alíquota zero, tem algumas diferenças em relação a isso, mas, de toda forma, o STJ entende que quando o legislador fala aqui de isenção, ele se refere a benefícios fiscais de modo geral. E, de toda forma, a aplicação de alíquota zero seria um caso de isenção parcial, pelo que também se subsumiria aqui nesse inciso 2. Então, a interpretação é literal, ou seja, se a norma diz que tem que estar cadastrado, tem que estar cadastrado mesmo. E, a propósito, para até dirimir eventuais dúvidas, a lei foi alterada pela Lei 14.859 de 2024 para dizer que, expressamente, no artigo 4º, parágrafos 4º e 5º, que a fruição do benefício está condicionada à regularidade em 18 de março de 2022 ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023. Então, nesse período aqui, tem que estar regular no Cadastro a empresa. Então, aqui ela foi explícita para tirar qualquer divergência e até mesmo aqui permitiu que durante algum período essa empresa ainda regularizasse, né, a sua situação. Então, o legislador permitiu que
empresas de várias atividades econômicas, incluindo os restaurantes, pudessem regularizar após a edição da norma, né? Evidentemente que essa regularização teria que ter acontecido anteriormente a essa alteração legislativa. De toda forma, né, é certo que o cadastro no Cadastro ele é obrigatório, ainda que eventualmente tenha sido regularizado após a norma, né, porque veio essa alteração legislativa que veio admitir que esse cadastro tenha acontecido entre a edição da norma e esses marcos temporais aqui. E a segunda questão enfrentada era sobre a possibilidade de extensão desses benefícios para as empresas optantes pelo Simples Nacional. E aí o STJ foi no sentido da impossibilidade, porque o artigo 24, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples, ela veda expressamente que sejam acumulados outros benefícios aos benefícios do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é um regime que é opcional, então a empresa não é obrigada a escolher. Então, se eventualmente houver um outro benefício, que seja um outro regime, melhor dizendo, que seja mais benéfico àquela empresa, ela pode optar por sair do Simples e pegar esses outros benefícios. O que ela não pode, por exemplo, é combinar o benefício do PS com o benefício do Simples. E havia também um argumento pelos contribuintes de que a norma do PS seria especial em relação à norma do Simples, mas o STJ disse que, na verdade, justamente pela especialidade da norma do Simples, ela afasta a aplicação do PS, né? Então, enfim, o princípio da especialidade não foi suficiente à aplicação dos benefícios do PS aos contribuintes que optaram pelo Simples. O STJ não modulou efeitos nesse caso e fixou as teses nos seguintes termos. No primeiro item, diz que é necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no Cadastro, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ instituído pelo artigo 4º da Lei 14.148/2021 no PES. O segundo item diz que o contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, CSLL e IRPJ instituída pela Lei do PES, considerando a vedação legal incerta no artigo 24, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples. Ou seja, é de fato necessário o cadastro prévio no Cadastro e, segundo, que optando pelo Simples não vai ter os benefícios do PES. E quanto ao cadastro prévio no Cadastro, apenas faço aquela ressalva de que há uma previsão legal de que houve um período que era posterior à lei do PES, em que as empresas que regularizaram essa situação vão poder fazer gozo do benefício do PES, né? Então, o legislador depois deu uma mitigada nessa norma, né? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e espero que vocês no próximo vídeo lembrem-se sempre de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, também de clicar no botão de curtir. É muito importante para que o YouTube ofereça mais vídeos como esse aqui para você e também para outras pessoas que têm interesses semelhantes aos seus. Muito obrigado e até a próxima.